Muito bom dia AgriShow, bom dia Notícias Agrícolas, bom dia para todo mundo que nos acompanha na manhã dessa sexta-feira, dia 5 de maio de 2023, último dia da AgriShow acontecendo lá em Ribeirão Preto. A gente tem bastante destaque ainda da feira, conforme você acompanhou aqui no Notícias Agrícolas durante a semana, uma equipe em loco lá na AgriShow para trazer as informações e as principais tecnologias nesse ano de 2023 para o produtor rural. Mas antes da gente chamar um destaque da AgriShow, vamos fazer aquela rodada de preço que o petróleo está saltando mais de 2% na manhã dessa sexta-feira. Foi uma semana de baixa diante da incerteza com a demanda devido à aversão ao risco, aquele risco de recessão. Tudo isso pressionou os preços do petróleo durante a semana e hoje ele se recupera. Então, material de Jonathan Simeão saltando mais de 2% nessa sexta-feira, em ajustes de acordo com o levantamento e análise do editor aqui do Notícias Agrícolas, tá certo? Paralela a tudo isso, o petróleo acaba puxando as demais commodities agrícolas e a soja também voltou a subir nessa sexta-feira. Por volta das 9 horas, os futuros da soja subiu entre 3 e 10 pontos nos principais vencimentos. Julho cotado a 14,28 dólares por bushel e o agosto, cotado a 13,66. As demais commodities também operando todo mundo com valorização. O milho avançando 0,70%, o trigo 0,67% e o café subindo mais de 2% lá na Bolsa em Nova York, tá certo? Essa é a abertura de mercado aqui no Notícias Agrícolas e agora a gente vai trazer então um destaque direto da AgriShow, uma entrevista com Antônio Junqueira, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Voltamos com a nossa programação aqui direto da AgriShow, dessa vez com o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Antônio Júlio Junqueira Queiroz, vai conversar com a gente um pouquinho. Secretário, o governador Tarcísio aqui na AgriShow anunciou um pacote com 200 milhões de reais para a agricultura de São Paulo. Explica para a gente um pouquinho onde vão ser alocados esses recursos na agricultura paulista. Bom dia a todos. Bom, inicialmente esse recurso ele sairá do Desenvolve São Paulo. São 200 milhões para a agroindústria, Selic, apenas Selic e mais nada. Esse já foi anunciado. Semana que vem nós teremos um anúncio que vai englobar um maior recurso já visto dentro da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo para privilegiar o maior e melhor negócio de São Paulo e que o governador se diz um grande admirador e quer fazer um projeto muito significativo para premiar os pequenos e médios produtores aqui do estado. Então, muita notícia nova, muita coisa boa vai acontecer nesses próximos dias. A gente sabe, né, que o produtor às vezes fica necessitando desses recursos para conseguir custear, fazer investimentos. Então é sempre bom receber essas notícias, né, secretário? Exatamente, bom para a secretaria, né? Porque eu digo que aqui a secretaria é sempre das boas notícias, né? Nós já lançamos também aqui o Protrator, colocamos já 50 milhões à disposição, com juros zero ao produtor. Esse já temos fila, graças a Deus, o recurso não vai ser o suficiente e, por isso mesmo, nós vamos lançar outras linhas que possam entrar para auxiliar o produtor aqui do estado, pequeno e médio. Eu estou sabendo também que nós vamos bater todos os recordes das feiras este ano aqui na AgriShow. Eu não tenho números ainda, mas eu posso lhe afirmar que será um espetáculo o resultado aqui da feira. Falando da AgriShow, secretário, como é que o senhor está sentindo até a visita dos produtores, o sentimento de negócios? É muito importante essa feira aqui para o estado, né? Bom, essa feira é a maior feira do agro do Brasil, uma das maiores do mundo, né? Com quem eu tenho conversado, o pessoal está muito animado, otimista. O produtor é um otimista por natureza. Ele planta, ele colhe, ele perde, às vezes ele é afetado pela chuva, pela seca, mas no ano seguinte ele está lá
e vai contribuir com a balança. Outro número muito importante, nós recebemos agora do IEA o fechamento do trimestre. A agricultura subiu um pouquinho mais de patamar. Hoje nós representamos 37% da balança da pauta do Estado de São Paulo. Nós estamos chegando perto aos 40% do total que é exportado. Então, a agricultura torna-se cada dia mais importante para São Paulo e para o Brasil. Secretário, só para a gente encerrar, um outro ponto que o governador tocou aqui também na visita da AgriShow foi a entrega de títulos de posses e uma preocupação para garantir a propriedade privada. Como é que a Secretaria de Agricultura de São Paulo está acompanhando essas movimentações de invasões em outros locais, aqui no estado também? Bom, o ITESP agora faz parte aqui da Secretaria. Nós fizemos uma entrega simbólica de 3 títulos. Nós vamos titular entre 1 milhão e 1,5 milhão de hectares no Pontal. E aqui em São Paulo, como disse o governador, aqui reina a paz. Aqui invadiu, vai desinvadir. Aqui nós queremos que o produtor tenha a garantia de produzir com qualidade e com tranquilidade. Então, nós estamos monitorando o estado todo e vocês podem ficar tranquilos que aqui não teremos esse tipo de problema. Secretário, muito obrigado. Se o senhor quiser deixar algum recado, alguma mensagem final para o produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, o recado que eu gostaria de deixar é que vocês acreditem no Estado de São Paulo e acreditem no governador Tarcísio de Freitas, que fará um governo fabuloso aqui para o Estado. Estamos todos juntos. O Antônio Júlio Junqueira de Queiroz, secretário de Agricultura de São Paulo, conversando com a gente um pouquinho sobre essas novidades de investimentos na agricultura paulista. Você continue ligado que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. E agora a gente sai da AgriShow direto para o outro estúdio do Notícias Agrícolas, onde eu vou acionar aqui mais uma vez a jornalista Letícia Guimarães, que já está aqui com a gente conectado, certo, Letícia? Oi, Virgínia. Oi, pessoal que nos acompanha aqui pelo Bom Dia AgriShow, Bom Dia Agronegócio, Bom Dia Audiência do Notícias Agrícolas. Vocês me ouvem bem? Vocês me escutam por aí, pessoal? A net tá travando, Letícia. Não sei se foi só para aqui, para mim que travou, mas vamos reforçar então. Faz sua entrada de novo aqui com a gente. Olá, pessoal. Mais uma vez um bom dia para vocês. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Vocês estão me ouvindo agora? Tudo certo por aí? Estamos sim. Opa, aí sim, maravilha. Virgínia, você estava trazendo as informações a respeito do mercado de grãos. Temos uma informação aqui a respeito do acordo de grãos, né, entre Ucrânia e Rússia, né, aquele acordo de escoamento de grãos pelo Mar Negro. Essas informações que partem da Agência Internacional de Notícias Reuters. E o título é o seguinte: os embarques da Ucrânia desaceleram conforme o fim do acordo de grãos no Mar Negro se aproxima. Então, o que se tem aqui de dados, né? Sob esse acordo, né, da Ucrânia poder escoar essa produção graneleira, então, para poder abastecer os seus países parceiros comerciais, a Ucrânia tem exportado cerca de 29,5 milhões de toneladas de produtos agrícolas, incluindo cerca de 14,9 milhões de toneladas de milho e 8,1 milhões de toneladas de trigo. No entanto, segundo essas informações da Reuters, o número de navios que chegam para pegar essas cargas caiu nessa semana. Cerca, então, de 2 navios por dia chegando, então, aos portos ucranianos, contra uma média diária de 3 a 4 navios que vinha sendo registrado, então, nas últimas 3 semanas, isso segundo, então, dados que partem da Reuters. A gente segue aguardando se esse acordo vai ser renovado ou não, já que a guerra entre Rússia e Ucrânia não terminou. Vamos lembrar que a Ucrânia é um grande fornecedor de grãos para vários países do mundo, né? E isso acaba também resvalando na precificação nas bolsas de grãos, né, Virgínia? Muito bom. Letícia, e a gente estava em Ribeirão, trouxemos informações internacionais, então, de Rússia e Ucrânia, e sua parada agora é no Mato Grosso, que você vai assumir o Realidades da Safra, é isso? Exatamente, né? A gente pega esse gancho, né? Você trouxe os preços a respeito do mercado de grãos, fomos lá para Ribeirão, a gente volta falando
sobre essa questão internacional desse acordo entre Rússia e Ucrânia que envolve o mercado de grãos. E vamos falar sobre milho e soja lá diretamente de Ipiranga do Norte. Eu vou conversar com a Karine Souza, que é presidente do Sindicato Rural lá do município, e vai contar um pouquinho para a gente, então, sobre como que foi o transcorrer da safra de soja por lá e como que está sendo o desenvolvimento do milho. Karine, você já está por aí? Já estou. Está me ouvindo? Opa, com certeza. Karine, seja muito bem-vinda aqui com a gente no Notícias Agrícolas, no Bom Dia AgriShow. E vamos contar um pouquinho, então, sobre como que está a situação por aí. Mas vamos começar falando sobre a soja, Karine. Eu queria saber como que foi o transcorrer, então, da cultura da soja aí em Ipiranga do Norte. Bem, a gente teve médias de colheita de soja, aproximadamente 62, 65 sacas de soja. Tudo transcorreu normalmente na época, o preço estava bom até março, né? Depois até a chuva transcorreu tudo bem, plantio do milho foi esperado dentro da janela também. Certo. E aí, Karine, com essa questão do preço que você trouxe, né, que você falou, a questão da venda, né? Tinha produtores já com contratos fechados. Como que ficou a questão da negociação? Ou o produtor só travou ali aquele mínimo para fazer o custeio? Então, os contratos foram todos cumpridos, né? E só que o produtor sempre fica os últimos grãos para vender mais depois, ficar esperando um preço futuro melhor. Então, esse produtor que está com o soja ainda para vender, né? Aqui estamos com a soja em R$105 a saca, está muito baixo. Então, a maioria dos produtores que travou na época ainda está para vender o grão. Certo. E aí, dessa maneira agora, então, já que esses grãos ainda não foram vendidos na sua totalidade, ou pelo menos uma boa parte deles, como que fica a expectativa para o armazenamento, Karine, quando começar a colheita do milho? Segundo informações que a gente tem aqui do município, a soja ainda está dentro dos armazéns gerais, e está saindo lentamente. Então, ele está ainda dentro dos armazéns porque os produtores não estão vendendo. Até as trades estão ligando e estão querendo vender, eles estão querendo limpar. Porém, o produtor ainda está aguardando uma melhora do preço do soja. Certo. Aí, Karine, nesse aguardo, né? Agora a gente vira a chave e fala do desenvolvimento do milho. Como que a gente está, então, nesse estágio, já que você falou que foi plantado dentro da janela, esse milho está se desenvolvendo bem, o clima está contribuindo para que esse milho tenha esse bom desenvolvimento? Então, semana passada a gente se reuniu com alguns nossos associados do Sindicato de Produtores e a gente não tem relato de nenhuma assim, anomalia ou pouca cigarrinha. Então, está se desenvolvendo bem, dentro do esperado. Só que tem variedades que têm um ciclo menor e outros com um ciclo um pouco maior. Talvez esse milho plantado com um ciclo maior, talvez ele sinta um pouco das chuvas. As chuvas aqui até dia 1º de maio choveu em alguns locais do município, né? E também tem aquele produtor que talvez não colocou tanto fertilizante na terra para o milho, né? Outros colocaram mais. Então, a nossa expectativa de média ainda tem que aguardar o final da colheita, que é final de julho, né? Para estar vendo qual que é a média geral da colheita do milho. Certo. Mas tem alguma pressão, assim, por pragas ou doenças? Esse milho, ele está ali o produtor está tendo que fazer algum manejo, né, de maneira mais específica para alguma dessas questões, Karine, ou não? Está tudo correndo muito bonito aí, né? Tudo verdinho. Está tudo certo no momento, eles estão terminando as últimas aplicações de fungicidas, agora que o milho já está bem em estágio avançado de altura, então os defensivos e fungicidas são aplicados de avião já. Está tudo dentro do esperado. O nosso problema aqui é preço de soja e preço do milho, né? Que é a esperança do produtor rural. Certo. Não temos ainda a expectativa de produtividade para o milho nesta safrinha, mas só para a gente ter uma ideia, Karine, já que a gente sabe que está se desenvolvendo tudo bem até o momento, quanto que foi a média de produtividade em sacas por hectare do milho na safrinha anterior, para a gente ter uma ideia, então, do que esperar, né? Em 2022, a gente fechou a média aqui no município de 125, 130 sacos de milho por hectare.
temos esse ano um problema que a gente tem uma defasagem de armazenamento de grãos aqui. Segundo a fonte do IMEA, que me passou aqui um levantamento, nosso município possui uma defasagem de 1 milhão de toneladas. Nesse último ano, vários produtores estão instalando em suas propriedades os armazéns. Isso até desafoga as trades. Porém, como eu já mencionei, a soja ainda está dentro dos armazéns gerais, das trades, e isso, para estar recebendo esse milho, vai dificultar, vai dar fila, vai faltar caminhão nas lavouras. E aí, pensando nisso, Karine, né, nesse gargalo que é a questão do armazenamento, que é a questão logística, o produtor, ele vai optar pelo silo bag, a gente sabe que a colheita vai, então, se estender, vai terminar lá, então, para julho. Quando chegar lá em julho, o que o produtor já tem que estar preparado para fazer para não ficar com a maior quantidade do milho ali a céu aberto? A gente já está orientando os nossos associados que se equipem com o silo bag, porque até a gente teve informações que está difícil a compra. Estamos em maio, né? Provavelmente o silo bag vai ser utilizado fim de junho ou julho, mas está até difícil para estar comprando. As empresas que fabricam estão com a alta demanda, né? Então a gente alerta os nossos associados e produtores rurais que se preparem com silo bag, com locais para estar colocando esse milho em excesso. Certo. E, Karine, pensando nessa questão, você falou de 2 pontos problemáticos, né? Que um deles é essa questão da armazenagem, já que a soja está ali paradinha nos silos, né? E aí a gente vai ter essa colheita do milho, né? Que vai finalizar em julho. Deve ser se tudo permitir, né? Se tudo correr dentro dos conformes, deve ser uma safrinha boa aí para vocês. E o outro ponto, você falou do preço. Eu queria que você pudesse traçar para a gente um comparativo dos custos de produção para a implantação da lavoura, tanto de soja quanto a do milho safrinha, e esses preços atuais de venda. A gente sabe que houve um custo de produção bastante elevado, mas a gente consegue mensurar, né, quantos por cento existe de diferença entre o custo para a implantação da soja e do milho e os atuais preços de venda? Bem, ano passado, os fertilizantes do soja estavam bastante elevados os preços, né? E com essa queda brusca do preço da soja, então não sei se vai fechar a conta aqui, não sei se vai fechar a conta, porque sim, foram feitos investimentos para estar colhendo com uma expectativa de preço. Já agora, já baixou, né, o preço da saca do soja, o milho também não é o que está dentro do esperado. Certo. Karine, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vinda para trazer, portanto, tudo que está acontecendo aí nos cultivos plantados em Ipiranga do Norte, aí no Mato Grosso. Certo, muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Tá, então, pessoal, estivemos com a Karine Souza, que é presidente do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, trazendo as informações para a gente, tanto da soja, né, que já foi colhida, só que está ali armazenada, portanto, nos silos, nas tradings em Ipiranga do Norte, e como que está o transcorrer agora do cultivo do milho safrinha, e o que ela traz para a gente de 2 pontos chave dessas informações que estão, né, do que está ocorrendo, né, da realidade de Ipiranga do Norte. A questão de preço baixo, tanto para a venda da soja quanto para a comercialização do milho safrinha, e a questão do armazenamento. E um acaba atrapalhando o outro. Por quê? A Karine explica para a gente que com essa queda brusca nos preços da soja, o produtor está sentado ali em cima do produto, não está vendendo. Esse produto, essa soja, ela está ali ocupando os espaços, né, tanto nos silos das propriedades, quem tem, né, o armazenamento nas propriedades ou nas tradings, ou seja, quando o milho safrinha ele for colhido, provavelmente não vai ter espaço para a totalidade dessa safrinha que vai terminar de ser colhida lá para julho. Ou seja, o que vai acontecer? O produtor ele vai ter que investir em silo bag, e a Karine disse, inclusive, que já existe uma orientação para os produtores rurais lá de Ipiranga do Norte, para que eles já se antecipem na compra do silo bag, para não chegar lá na boca da colheita e faltar, ou o preço ficar muito caro desse silo bag. E para que não fique muita parte, né, uma parcela muito grande desse milho safrinha a céu aberto. Então, é essa realidade que a gente tem, preços baixos, dificuldade de armazenamento, um problema, inclusive, que a Karine já se antecipou,
da questão logística também, que ela não trouxe uma expectativa ainda de números da média de produtividade esperada para o milho safrinha, porque ainda é um pouco cedo, mas o clima está ajudando, deve ser uma safrinha boa, ou seja, também vai ter uma questão logística, vai ter fila para carregar esses grãos, portanto, existe esse contexto em Ipiranga do Norte. Virgínia, você está me ouvindo por aí do Estúdio A? Tô te ouvindo, muito obrigada, Letícia, pelas informações. Fica aí com a gente. Quem sabe daqui a pouquinho você consegue voltar para trazer informação aí do seu mercado de suínos granjeiros. Agora o alerta vem lá da AgriShow. Olha só, produtor, tá na hora de fazer as preventivas nos seus equipamentos para o começo de safra, lá no segundo semestre, não ter grandes complicações. É um destaque do Alexander Horta que nós vamos conferir agora. E os preparativos para a safra 23-24 já começaram, é isso mesmo. Você que está no campo, você que está no dia a dia da sua fazenda, sabe a importância já de começar a tomar as decisões, seja na escolha dos insumos, seja na manutenção dos equipamentos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Vinícius Carvalho, lá da Recha Agrícola, empresa especializada em peças, justamente para entender, né, porque, Vinícius, esse momento é um momento importante para o produtor. Perfeito. A gente sabe, Alex, que a janela de plantio ela está cada vez mais curta. Então, quanto mais o nosso amigo produtor conseguir antecipar, melhor ele vai ter em tempo para olhar os pequenos detalhes que impactam na performance do maquinário e na sua produtividade. No caso de uma plantadeira, por exemplo, são muitos ajustes e muitas atenções ali com as peças, né? Exatamente. A gente brinca que a plantadeira é um dos implementos que mais tem detalhes a serem vistos. Então, quanto antes ele antecipar, ele vai conseguir se atentar a isso, desde das folgas dos seus carrinhos até mesmo aos ajustes de vedações, porque a plantadeira ela tem o seu sistema pneumático e um sistema mal regulado ela influencia na caída da semente. Agora, o produtor deve estar se perguntando por que começar agora, Vinícius, já que temos pela frente 4, 5 meses ainda para o início da safra. Boa, boa. Como eu disse anteriormente, a janela de plantio, ela tem cada vez mais encurtado. Então, a gente tem clientes aí que tem uma alta demanda de terra a ser plantada, né? E o maquinário hoje em dia, ele faz serviço para uma quantidade de maquinário que antigamente se fazia com 3 a 4 máquinas, hoje ele tem uma. Então, quanto mais cedo ele antecipar a sua revisão, ele vai conseguir enxergar os mínimos detalhes a serem feitos. Então, a gente indica para o cliente, o quanto antes ele conseguir antecipar, melhor será para ele ter a melhor performance e garantir o maior rendimento do seu implemento, da sua máquina na hora do uso. Você já deu algumas dicas aí do que o produtor precisa olhar, mas vamos montar um passo a passo aqui para o produtor, principalmente para ele entender como é que faz esse processo de manutenção e quais os cuidados maiores que ele deve ter ali. Onde que eu começo? Onde que o produtor tem que ter o maior foco nesse início de manutenção? Ah, bacana, legal. A gente começa pelos componentes de alto desgaste, né? Parte de discos, cubos, raspadores, a parte de ponteiras, né? A parte ali das pipoqueiras, onde vai o depósito de semente no solo, e a gente passando por rolamentos, vedações, né? Cabos. Aí no final a gente faz a parte elétrica, né? Sensor, parte de sensoriamento e também a parte de vácuo da plantadeira, né? A parte de vácuo dela, o ajuste final, a caída perfeita da semente. Agora, se eu detecto a necessidade de trocar peças, o que eu tenho que ter em mente? Qual que é o cuidado ao buscar peças no mercado? Ótimo ponto. O mercado alternativo hoje ele dá bastante opção, né? Só que a gente sabe que a montadora ela exige uma especificação técnica ideal. E hoje a gente orienta sempre o nosso cliente a estar atento a isso,
porque principalmente na área de plantadeira, a gente tem muitas situações onde o fabricante exige uma especificação técnica de determinado produto, só que o mercado alternativo dá várias outras opções, só que essas opções elas não atendem a essa especificação, acaba comprometendo o bom uso do equipamento, certo? Inclusive pode influenciar no seu resultado, na sua eficiência final. Totalmente, Alex. Isso influencia totalmente no resultado final, tá? Tanto na hora de você escolher, um exemplo, um disco, se você optar por uma opção onde a espessura do disco ela é menor, vai impactar na abertura do suco do solo, no depósito da semente. Se você escolher um sensor que não tem os componentes indicados pelo montador, ele vai te dar um problema na caída da semente. Então são N fatores que levam o produtor a seguir a especificação técnica do original. Ou seja, manutenção bem feita, com equipamentos ou com peças de qualidade, vai significar maior eficiência de plantio e lá na frente, dinheiro no bolso. Exatamente, Alex. Uma preventiva bem feita significa um retorno garantido. E quem não faz essa preventiva bem feita? Quem não faz essa preventiva bem feita corre o risco de não ter a produtividade almejada ideal. Tem uma estatística que fala sobre isso, né? Quando você faz ou quando você não faz uma manutenção adequada, você perde dinheiro? Exatamente. A gente tem estatísticas quando o cliente ele não opta pela preventiva, ele só atua na corretiva, ele reduz a vida, inclusive, do seu equipamento em 50%. Chega a reduzir a vida. Então, um equipamento aí que você teria, às vezes, para 10 ou mais anos, você reduz aí para 5 anos a vida útil. Pois é, portanto, atenção nesse momento, principalmente, de fazer a manutenção preventiva, mas atenção também na escolha da peça para utilizar no seu maquinário. Combinado? Dicas direto aqui da AgriShow 2023. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Então esses foram os destaques do Alexander Horta, agora aqui no Bom Dia AgriShow. E olha só, ele está falando de preparativo para a próxima safra e eu vou falar agora com um produtor de café que está vivendo essa instabilidade muito grande nos preços. E eu conversei ontem com o analista, o Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, referência, tem peso no mercado de café, que trouxe para a gente o seguinte: as incertezas em relação aos preços, elas vão continuar e nem mesmo a entrada da safra do Brasil está trazendo estabilidade, o início da safra, né, por aqui. Então, o que o senhor Duda trouxe para a gente em destaque aqui no Notícias Agrícolas? Essa instabilidade vai trazer muita dificuldade para o produtor fechar negócio. É importante, então, fazer aquela continha de padeiro, entender qual é o real momento para a sua lavoura de café, porque nós estamos em 2023 com o café sendo negociado ali pouco a mais de R$1.000 a saca, mas a gente sabe que existem contratos para serem entregues agora que foi fechado a R$700 lá atrás, né? Antes de todos os problemas climáticos acontecerem, tem produtor que vai precisar fazer essa entrega, tem produtor que precisou fazer renegociação por conta dos problemas climáticos, não teve café no ano passado para atender essa demanda. Então, essa incerteza no mercado de café, ela vai continuar e a gente precisa que o produtor tenha atenção para fazer conta, para não perder boas oportunidades. Hoje o café sobe, apoiado ali principalmente na alta do petróleo, que está puxando todas as commodities. Hoje é um dia que o produtor precisa ficar atento. A gente sabe que está todo mundo no campo, iniciando a safra, que já começa com desafio por conta de condição climática e por conta de mão de obra, dois gargalos aí mais do que conhecidos pelo produtor de café, mas também precisa pensar na hora de fechar negócio, tá certo? Essa entrevista está disponível no Notícias Agrícolas. Você entrar lá em www.noticiasagricolas.com.br/vídeos/café, você já vai ter ali então todas as informações do analista Eduardo Carvalhais, tá certo? E agora lá na AgriShow a gente vai falar de tecnologia, inovação e educação.
Lá, a nossa equipe, com Alexander Horta, encontrou o CEO da Harvem, a primeira faculdade de agro do Brasil. Vamos ver quais são os destaques, então. A AgriShow aqui em Ribeirão Preto tem tecnologia, tem inovação, tem tendência, mas aqui também se fala em educação. Educação relacionada ao agronegócio, educação para o agronegócio. Aqui comigo Roberto Fava, ele é CEO da Harvem. A Harvem é a nova universidade do agronegócio que está chegando aqui no Brasil. Conta mais essa história pra gente, Fava. Alex, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, pelo canal. A Harvem é uma iniciativa da Markstrat Agribusiness, junto com o Grupo SEB, que é um dos maiores grupos educacionais do país, em construir uma faculdade, uma instituição de ensino superior totalmente dedicada ao agronegócio. Eu gosto de dizer que a Harvem Agribusiness School é do agro, para o agro, pelo agro, em prol do agro. Nós vamos ter um conjunto enorme de formações entregues das mais diferentes maneiras, nos programas in company, nas graduações, nas pós-graduações, todas elas com a discussão dos desafios, das oportunidades vinculadas ao produtor e às empresas que geram essa cadeia de valor enorme que é a nossa agroindústria, o nosso agronegócio. Você está me dizendo então que é mais do que formação de engenheiros agrônomos ou tecnistas, é a formação de pessoas para o entendimento do agronegócio brasileiro? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, a Harvem é uma faculdade de agronegócios e não uma faculdade de agronomia. Nós estamos, os primeiros cursos os nossos primeiros cursos vão se iniciar em fevereiro de 2024. Nós vamos ter um curso de administração de empresas, um curso de engenharia de produção e um curso de direito. O que a Harvem vai trazer é a discussão desses temas de rentabilidade, sustentabilidade, produtividade, o ambiente institucional aplicado a esse setor que representa 1/4 do Brasil. O que nós vamos trazer é uma discussão qualificada sobre como avançar no agro, mas não só vinculado aos aspectos da produção. Isso envolve o produtor, mas envolve todos os agentes. Pensando então na forma de atuação da Harvem, é uma necessidade, vocês estão atendendo a uma demanda do mercado, enfim, como é que surgiu essa ideia da Harvem? Essa ideia, eu gosto muito da frase, que quem manda é a demanda, como diria o Marcos Fava, A Harvem, ela está diretamente relacionada a uma demanda do agronegócio. Nós estamos aqui na principal feira de tecnologia, de produção do Brasil, de tecnologia agrícola, e a gente vê a tecnologia avançando numa velocidade assustadora. Mas e as pessoas? E o desenvolvimento das pessoas, seja para usar esses equipamentos, ou seja, para tomar a decisão com a informação que esses equipamentos estão gerando. A balança não está equilibrada. Nós precisamos ter um ensino aplicado, um ensino moderno, um ensino global, que permita com que quem está se desenvolvendo use essa tecnologia como uma alavanca de negócios, uma alavanca nas suas carreiras, uma alavanca na produção. E é isso que a gente quer fazer na Harvem. A gente quer ser este equilíbrio. Nosso objetivo é fazer uma faculdade, uma instituição conectada com o mercado. Nós vamos andar de braços dados com o mercado. E a educação é fundamental para esse processo, então? A educação é a mola propulsora, é o que alavanca a vida das pessoas. Pode ser nos níveis mais simples, aos programas técnicos, na perspectiva de educação continuada, lifelong learning, como as pessoas têm dito, mas a perspectiva de educação continuada, você tem o desenvolvimento técnico, você tem a graduação, você tem os programas de especialização, bem como os programas de liderança se conectando com o agro global. O Brasil tem uma oportunidade única de exportar conhecimento nesse setor. O Brasil tem o agro mais moderno, mais tecnificado, com a melhor gestão. E a gente precisa assumir a liderança da educação.
Um indiano que está fazendo a sua dissertação de mestrado em cana-de-açúcar, ele tem que entender o que nós estamos fazendo aqui. Um produtor de flores na Holanda, ele tem que entender o que está acontecendo aqui na nossa região de Olambra. Nós estamos na ponta e nós temos uma oportunidade única de abraçar o agro global, trazendo a educação junto. Tudo isso para uma possível transformação no futuro, ou seja, o agro ajudando as pessoas e as pessoas ajudando o agro no final das contas? Não tenha dúvida, isso é um processo que se retroalimenta, que você consegue ter uma sinergia, uma espiral virtuosa. E eu queria adicionar um outro aspecto: você tem as pessoas, você tem as empresas e as fazendas e você tem o agro. Nós na Harvem acreditamos que o agro move o Brasil, que as organizações movem o agro, as cadeias produtivas, e quem move as organizações são as pessoas. Então a gente atua nas pessoas para aumentar, melhorar a nossa atuação como país. É isso que a gente quer fazer na Harvem Agribusiness School. Quem te ouviu, quem ficou interessado, o que pode fazer, quando começam as aulas, enfim, conta mais. Nós temos uma série de soluções, nós temos os programas in company que estão em andamento, as empresas e parceiros que queiram nos procurar, basta entrar em contato, eu vou dar o endereço logo na sequência. Os programas de graduação e pós-graduação iniciam em fevereiro de 2024. Nós vamos ter o processo seletivo entre setembro e outubro deste ano, bem como as missões, plataformas digitais que a gente vai colocar no ar. Para falar conosco, o melhor caminho é entrar no website harvenschool.com e lá você vai ter todas as informações dos nossos programas, bem como os contatos direcionados para os programas in company, para as graduações, para as especializações, e aí a gente começa a interação customizada com todo mundo que queira estar nessa rede de conhecimento, de crescimento da Harvem Agribusiness School. Olha aqui como é que se escreve Harvem, está na camisa dele, Harven. Posso te contar de onde vem o nome Harvem? Da onde? Existem dois momentos muito importantes na agricultura, felizes na agricultura: o plantio e a colheita. O plantio é a esperança, a colheita é a satisfação de um trabalho bem feito. Harvem vem de harvest e ensino, harvest and environment, harvest and energy, harvest e negócios, vem de heaven, Harvem Agribusiness School. Muito bem, tá aí então. Para você que se interessou, não perca as oportunidades, os momentos, e as informações podem ser acessadas através do site trazido aqui pelo Fava. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques direto aqui da AgriShow 2023. É isso aí, então, informação da maior feira de máquinas agrícolas, a AgriShow, falando também de educação, inovação e tecnologia. Vamos falar um pouquinho agora também sobre o mercado do açúcar. Nós já falamos de soja, café, vamos falar de açúcar agora, que também está avançando, como eu já disse para vocês, um dia de valorização para as commodities, com o petróleo avançando mais de 2%, e o mercado do petróleo está muito ligado ali ao mercado do sucro energético. É claro que o açúcar também sobe. De acordo com informações, então, de Jonathan Simeão, nosso especialista em sucro energético aqui no Notícias Agrícolas, os contratos lá em Nova York avançando mais de 1%, em Londres subindo aí pouco mais de 0,64% nesse momento, tá certo? O Jonatas diz o seguinte: os temores com a oferta continuam dando suporte aos preços do açúcar nessa reta final de semana. Com produção menor do que esperado em importantes origens, como por exemplo na Índia, Tailândia, China e União Europeia. De acordo com o levantamento do Jonatas, nem mesmo os dados da consultoria Datagro, divulgado recentemente, que prevê um potencial aí de uma safra positiva no centro-sul do Brasil, tem ajustado esses preços. Vale lembrar que os dados da Datagro indicam aí safra 23-24 em 38,3 milhões
de toneladas. Isso representa um salto de 13,6%. Então esse é mais um mercado, mais uma commodity agrícola que sobe nessa sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Já já a gente vai ter previsão do tempo aqui no Bom Dia AgriShow, junto com o Mamedes, lá do Instituto Nacional de Meteorologia. Mas antes disso eu vou trazer a Letícia, porque a Letícia tem informação nova sobre o mercado de suínos independentes também. É isso, Letícia? Exatamente, Virgínia. Todo mundo me ouvindo por aí? Tudo certo, vamos lá. O que você me traz de novidade? Só um minutinho antes, eu queria só registrar a presença do pessoal que está acompanhando a gente aqui nos comentários. Ó, Fernando Diel bate cartão aqui com a gente no Bom Dia, hein? Bom dia de Juiz, segue a chuva. Acumulado já deu 100 milímetros lá na propriedade dele desde domingo até agora. Ó, a Jovina Rodrigues aqui com a gente também. Carlos Braga e Silva, bom dia. Qual o valor da saca de soja e de milho? Ô, Carlos, eu até comentei aqui com você, me passa a tua região, né? Se você tiver a sua região, a gente consegue dar uma precificação um pouco mais próxima de onde você está. Temos aqui também o Wento Campos. Bom dia a todos. Rica Agronegócios, bom dia. Agora sim, vamos falar de suinocultura independente. Na quinta-feira, todo mundo que está acostumado aqui a acompanhar Notícias Agrícolas, se você não está, agora fique sabendo, a gente tem uma rodada de preços pelo mercado da suinocultura independente nas principais praças que negociam o animal nessa modalidade, e nessa quinta-feira, no caso, né, ontem, então, portanto, dia 4 de maio, a gente teve, sim, finalmente um acordo, né, entre suinocultores e frigoríficos. Lembrando que na semana anterior, no dia 27, foi uma semana um pouco estranha, né? Suinocultores e frigoríficos não conseguiam entrar em consenso entre o preço de venda do animal vivo, e nessa semana houve sim consenso na maioria das regiões, e os preços praticados foram em linha com o que vinha sendo praticado anteriormente. São Paulo, o preço do quilo do animal no mercado independente ficou cotado a R$ 7,22 o quilo vivo. Minas Gerais teve um aumento, passou de R$ 6,50 o quilo vivo, que era a sugestão da semana passada, para R$ 7,00 o quilo vivo nessa semana, com acordo entre suinocultores e frigoríficos. Santa Catarina teve uma tímida alta, passou de R$ 6,42, para R$ 6,45 o quilo vivo nessa semana. A exceção foi o Paraná, que registrou uma queda no acumulado da semana de 2,97%, fechando com o preço de R$ 6,00 o quilo vivo. E mais uma informação a respeito da suinocultura: quando a gente olha para os nossos exportadores, a China, obviamente, é o maior parceiro comercial, é o que leva a maior parte da carne suína que é exportada pelo Brasil. E o que está acontecendo por lá, Virgínia e todo mundo que nos acompanha? Os preços da carne suína na China, eles vêm caindo já tem algum tempo. Vale lembrar que no final do ano passado, alguns casos de peste suína africana voltaram a ser detectados lá na China, não naquela proporção que a gente viu desde 2018, 2019, mas os produtores que haviam reinvestido, portanto, na atividade da suinocultura mais tecnificada, mais profissionalizada, com medo, portanto, de perder esses animais para a doença, que não tem, assim, quando ela é detectada, você tem que exterminar os animais. Então, com medo dessa perda para a doença, o que os suinocultores fizeram? Começaram a mandar esses animais para a granja, para o abate, né? E isso causou uma enxurrada, portanto, no mercado chinês de carne suína produzida localmente. E agora, o que a gente tem de informações que também partem da agência Reuters Internacional? Essas informações são de que os planejadores estatais lá da China, a China ela tem um estoque de alimentos para garantir a segurança alimentar do país, e um estoque também de carne suína congelada. Então, a China ela deve fazer uma aquisição das carnes no próprio país para esses estoques de carne suína congelada estatais, para poder modular esses preços, né? Lembrando, então, como esses preços estão muito baixos, isso acaba prejudicando também o suinocultor. Então, numa tentativa de acabar modulando esse mercado, o próprio Estado chinês faz essa aquisição para colocar nesses estoques que são liberados também, né? São feitas compras e liberações desses estoques ao passo para poder modular esse mercado, Virgínia. E Letícia,
me fala uma coisa, a gente sabe, você traz isso toda semana aqui no Notícias Agrícolas, que no ano passado a gente teve uma crise muito forte para o setor, né, para a suinocultura, teve aqueles episódios de produtores até se desfazendo de alguns animais, enfim. E era estimado, eu lembro que no final do ano, no seu especial, era estimado pelo menos uma recuperação agora em 2023. Não muito significativa, mas era esperado uma população mais capitalizada, as coisas entrando no eixo. Isso está acontecendo, de fato? Pois é, Virgínia, uma crise não foi só no ano passado, né? Eu que acompanho diretamente ali o mercado, a gente vai fazendo as contas, são cerca de 27 meses, né? São 2 anos a mais, né? 2 anos e um pouquinho mais de crise na suinocultura brasileira, e isso vem muito pressionado pelos custos de produção. Vamos lembrar que no ano passado a gente teve milho e soja, que são os componentes básicos nas rações, e aí não só de suínos, quando a gente fala de aves também, avicultura de postura e avicultura de corte, foi uma pressão generalizada nos custos de produção. O suinocultor que é integrado, ou seja, aquele que é ligado a uma cooperativa, que é ligado a uma agroindústria, ele já não sente tanto essa pressão pelos custos de produção, porque a ração ela já vem da agroindústria. Mas o suinocultor independente, esse sim, ele que tem que se responsabilizar pela compra dos insumos para produzir as rações, esse no ano passado foi uma sangria, foi uma pressão extremamente forte. Pois é, os preços de venda do animal não acompanhavam, mesmo que tivesse alguma alta, eles não acompanhavam o percentual de alta nos custos de produção, ou seja, estava sempre ali uma diferença, uma defasagem no preço de venda dos suínos. Nesse começo de ano, a gente começou novamente com essa defasagem. Agora a gente vê os custos de produção diminuindo um pouco, mas o que acontece, só para posicionar o pessoal que está nos acompanhando, a suinicultura é uma atividade de ciclo longo, então os animais que estão sendo abatidos, que estão sendo vendidos agora, né, ou indo para abate, são aqueles animais que comeram milho e farelo de soja super caros no ano passado. Ou seja, eles estão sendo vendidos a um preço agora, mas que também não condiz com o alimento que eles receberam no ano passado. Esse preço, esse custo de produção mais baixo que a gente vê nesse momento, tanto para suínos quanto para aves, como eu comentei, né, que se alimentam à base da ração ali, essencialmente milho e farelo de soja, esse custo de produção mais baixo ele vai se refletir num alívio um pouco mais palpável ao produtor mais lá na frente. No caso das aves, nem tanto, porque a gente sabe que a avicultura é um ciclo um pouco mais curto, a gente deve ver esses reflexos um pouco mais perto, mas para a suinocultura, a gente deve ver isso mais lá para frente, ou seja, esses preços que estão sendo, né, o preço de venda nesse momento agora, a gente não consegue comparar muito, bater muito isso com os custos de produção mais baixos que a gente vê agora nesse momento, Virgínia. Muito bom. Letícia, muito obrigada pelas informações em relação à suinocultura. Agora a gente vai entrar com uma Mamedes, lembrando, né, Letícia, quem quiser mandar pergunta de previsão do tempo, como é que ficam as condições climáticas, a hora é agora. A Letícia continua aqui com a gente, acompanhando aqui no meu estúdio do lado, e agora eu vou entrar com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Já está me ouvindo, Mamedes? Sim, Virgínia, já te ouço perfeitamente. Podemos ir ao assunto sem problema nenhum. Muito bom dia, então, Mamedes, para você e para todo o seu time. E aquela pergunta que eu te fiz no início da semana, como é que ficam as condições para quem está lá na AgriShow, Mamedes? Muito quente ainda? Muito quente, Virgínia. Praticamente o sol vai aparecer de ponta a ponta. Não, infelizmente, ou felizmente, né, a umidade nas horas mais quentes ela fica somente em torno de 30%. Mas a temperatura ali em Ribeirão ela vai ter uma variação entre 17 e 18 na madrugada, até mesmo aí em torno de uns 30 a 32 graus ao longo de toda a semana. Ou no final de semana, até mesmo com um pedaço da semana que vem. Eu mostro isso, Virgínia, aqui, ó, Ribeirão Preto está mais ou menos nessa fase, nessa faixa aqui da imagem de satélite, isso aqui já é de hoje, tá? Então, a gente observa que praticamente não tem nebulosidade nenhuma, isso aqui é uma imagem do infravermelho, então essa parte mais escura, ela significa ausência de nuvens, né? E a do centro aqui já é a umidade. Então,
a gente observa que a umidade, isso aqui é em torno de 700 a 500 HPA, que é em torno de 3 km a 5 km de altura, e a gente observa que o modelo não indica chuva tão cedo ali para Ribeirão, somente ali para o dia 10, dia 11, Virginia, que poderá ter uma chuva meio que isolada ali para Ribeirão, mas ainda a chuva é bem pontual. Mamedes, condições dentro do que é esperado para essa época do ano, né? Não tem nada assim de anormal acontecendo. Isso, Virginia. O que eu posso dizer é que normalmente nesse período, né, essa chuva na parte central do Brasil, pegando até mesmo aí parte do Sudeste, essa massa de ar seca ela começa a se formar e ela fica tipo um bloqueio, né? Então as chuvas não passam por aí com frequência, ela passa mais pelo litoral e vão, vamos dizer assim, se deslocando para o litoral, vão embora essas chuvas, né? Então, vamos dizer assim, o cenário que se apresenta agora está dentro, sim, da normalidade da estação de outono. E Mamedes, na segunda-feira você falou da umidade do ar também ficando ali na casa dos 30%, o que não é o ideal ou o mais confortável para quem está fazendo uma feira, né, Mamedes? Deve continuar assim? Sim, Virginia, olha só, eu estou mostrando aqui esse mapa, da esquerda aqui é a temperatura, né, da direita a umidade. Então, se a gente colocar a umidade aqui nas horas mais quentes, repare que ela fica aqui em torno de 30, eu diria que de 30% a 40%, né, um pouquinho mais acima disso, mas ela se mantém, porque a temperatura se mantém elevada, né, isso para o sábado, agora para o domingo, né, domingo à tarde, então dá uma, vamos dizer assim, não se vê assim grandes mudanças para esses dias. Agora, para o início da semana que vem, eu não sei até quando vai a feira, mas para o início da semana que vem poderemos ter sim pico de umidade abaixo, assim, ligeiramente abaixo dos 30%, viu, Virginia? Perfeito. Mamedes, vamos então agora dar sequência à nossa previsão? Quais são os destaques aí que você separou para a gente hoje, meu amigo? Pois não, Virginia, é sempre bom mostrar, né, o cenário de que aconteceu Sim. ao longo da semana e o que está acontecendo hoje, né? Então, eu diria assim, Virginia, que essa parte central do Brasil, essa massa de ar seco, como eu comentei, né, ela é normal começar a se intensificar a partir de agora, porque a estação chuvosa praticamente vai embora, e ela está se concentrando mais nos extremos do Brasil. Agora sim, eu chamo a atenção, Virginia, já para a imagem de hoje, de que lá, o destaque vai ficar para a região sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, onde estamos aí prevendo volume significativo de chuva em grande parte aqui do Rio Grande do Sul, especialmente essa parte central, mais para o sul, aqui em direção à campanha. E na parte norte vai continuar chovendo, algumas áreas aqui também do centro-oeste, principalmente no oeste aqui do Mato Grosso, o oeste, talvez até o sul aqui do Mato Grosso do Sul, é onde, vamos dizer assim, tem algumas condições para chuva para o dia de hoje. Já aqui para a região sudeste, algum chuvisco, algo assim mais fraco e mais tranquilo, aqui no leste aí de Minas Gerais. Então, o cenário praticamente não mudou muito não desde segunda-feira, tá, Virginia? E aí, é claro, a gente vê que essa condição, quando a gente vai mostrar aqui para os últimos 3 dias, a gente observa que essa chuva teve realmente essa concentração onde a imagem de satélite trouxe, né? Repare que tem alguns pontos de verde, isso aqui é chuva bem isolada que aconteceu, mas grande parte aqui dessa área central a gente ficou com chuva assim muito pouco, que é característica mesmo da própria estação. E Mamedes, você tem aquele mapinha dos 15 dias? Temos, Virginia. Antes vamos falar do final de semana, né? Podemos falar, vamos nós aqui. Bom, final de semana eu diria que chuvoso, não tem como escapar a região sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, tá? Eu diria que isso aqui já é sábado, né? A gente observa, a gente traz grandes volumes de chuva, tá? Apesar de que os modelos divergem um pouco de quantidade, né? Mas a gente observa que toda essa área está com chuva, especialmente o Rio Grande do Sul. E no domingo também, vamos dizer assim, essa área tem uma persistência, como a gente viu na imagem de satélite, né, Virginia? Essa persistência de todo esse sistema se deslocando em direção à região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, isso vai realmente ter uma condição de levar chuva pelo menos até segunda-feira, acredito que isso aqui ainda vai continuar.
É claro que o maior volume se Mamedes, espera entre, vamos dizer assim, entre hoje, pelo menos até domingo, alguma coisa ainda pode acontecer mais intensa. Aí esse tá, era sistema isso. vai. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Mamedes. Era isso que eu ia te perguntar. Pela imagem que você está mostrando aqui pra gente dos mapas, é bastante água, né? A gente pode ter algum tipo de transtorno? Pode, Virgínia, pode. E tanto que o Tá. INMET já emitiu um aviso vermelho, né, um aviso extremo, de acumulado significativo. Isso aí, sim, quando a gente emite esse aviso vermelho, que é extremo, ele envolve tanto a parte material e também aí física. Então, pode levar, sim, algum transtorno de uma maneira geral para toda a população que mora nessas áreas. Não quer dizer que vai chover em todo o Rio Grande do Sul, mas sempre tem umas áreas onde a captação dessa chuva é muito maior e que pode levar a esse transtorno, tá, Virginia? Perfeito, Mamedes. E se olhar aqui como os 15 dias que você pediu, né? Ele teve sim uma mudança de segunda-feira para hoje, mas essa área permanece com pouca chuva. A gente via, desculpa, que tinha uma chuva já sendo prevista para essa área, pegando a nossa parte central, São Paulo, em direção aqui à Bahia. Na verdade, vai acontecer essa chuva, né? Mas ela vai ser uma coisa muito rápida e tende, né, a se concentrar mais nessa área aqui da Bahia, quando a gente vê que vamos dizer assim, ciclone tropical que vai se formar, como a gente viu nesses mapas, que bem característico, né? Ele vai ter essa migração em direção ao oceano e vai concentrar essa chuva mais nessas áreas. Então, acredito que o pessoal da Bahia que vai ser mais assim, mais contemplado com essas chuvas. Parte aqui de Minas também vai ser contemplado, mas vai ser uma chuva mais rápida. E como a gente vê, se concentrando mais nos extremos, até mesmo o sul vai dar uma leve trégua na chuva a partir da segunda quinzena aí, de maio para essa parte centro-sul do Brasil. Mamedes, me chama muita atenção porque na segunda-feira, pelo menos até ali quarta-feira, esse mesmo mapa que você está mostrando do NOAA indicava bastante chuva até ali em área do café. Mudou, né? Completamente. Ele deu uma mudada, mas se a gente for acompanhando, Tá. Virginia, aqui dia a dia, a gente vai ver, principalmente pelo modelo americano, né? Deixa eu buscar aqui tudo junto. Então a gente vai ver que essa chuva vai se concentrar mais, é claro, não aqui no sudeste, né? Mas sim, ela vai fazer chuva, mas vai levar essa concentração de maiores volumes para essas áreas aí do nordeste de Minas em direção à Bahia. Então eu vou mostrando aqui, você vai ver que eu continuo aqui pelo GFS, né? Então a gente vê que tem assim algumas chuvas maiores, mas realmente houve essa mudança bem grande, né? Em termos de segunda-feira para cá. Mamedes, como é que chama esse período de transição que vocês falam mesmo, que acaba tendo algumas divergências entre os modelos? Tem uma explicação para isso, né? Na verdade, quando tem essa mudança, né, Virginia, os modelos não têm essa sensibilidade dessa mudança Tá. logo assim, da coisa quando acontece. É a mesma coisa que no verão. Muitas vezes, dependendo a grade com que está, esse modelo, no caso, o Cosmo tem uma grade de 7 por 7 quilômetros, já o GFS não, ele tem uma grade maior, ele tem uma grade de 100 por 100 quilômetros. Então, a quantidade de estação que tiver dentro desse quadradinho de 100 por 100 quilômetros, ele não vai ser tão sensível quanto o de 7 quilômetros, né? Porque, quando assim, se tiver mais estações ali dentro, desse quadradinho, a interpolação e o prognóstico desse modelo com certeza vai ser melhor. Então, vamos dizer assim, essa sensibilidade, mesmo tendo essa grade menor, ainda não é vista pelo modelo quando tem essa mudança muito brusca. Perfeito. Mamedes, eu vou te passar aqui o relato do Fernando Diel. Bom dia, em Ijuí, Rio Grande do Sul, segue a chuva. No meu acumulado já deu 100 milímetros de domingo até hoje. E vai continuar chovendo, né, Mamedes? Vai, ali naquela área, como a gente comentou ali no início, Virgínia, a condição é de grandes volumes, assim, de volumes extremos, pelo menos até domingo. Não escapa, não. Eu diria que grande parte do Rio Grande do Sul, mas essa parte mais central, para a área da campanha,
onde assim, a gente espera volumes de chuva ainda acima de 100 milímetros. Muito bom, Mamedes. Acumulado. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, parceria do INMET aqui junto ao Notícias Agrícolas. Um bom final de semana para você e eu te espero na segunda. Perfeito, Virgínia. Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos. E para você que está nos acompanhando aqui no Bom Dia AgriShow, que nos fez companhia durante toda essa semana especial da AgriShow acontecendo em Ribeirão Preto, não esquece que todos esses conteúdos continuam disponíveis no site, no Notícias Agrícolas. A gente tem uma página especial da AgriShow onde você consegue ali verificar e assistir de novo os principais destaques quando a gente fala em tecnologia, oportunidade, sustentabilidade. Tem um material muito grande, muito robusto de tudo que aconteceu na AgriShow e a programação continua nessa sexta-feira. Lembrando que também tem muita coisa nas nossas mídias sociais, não esquece de ir lá no Instagram, @Notícias Agrícolas, que a nossa equipe fez um material muito completo para você ser o produtor mais bem informado do Brasil. Bom, dito isso, eu agradeço muito o Sol de Hoje Companhia, muito obrigada para a Letícia, que me acompanhou aqui mais uma vez na bancada do Bom Dia AgriShow. Segunda-feira a gente está de volta e você continue ligado no Notícias Agrícolas, porque a sexta-feira está só começando.